Pessoal, nessa quarta aula vamos falar um pouquinho mais sobre a cobertura, da morte do responsável pelo educando, que é o ponto fundamental desse seguro educacional. Não só para a escola, que vai diminuir a inadimplência, e também para o aluno que não vai parar de estudar em função da falta desse responsável. Então aqui, olha, eu vou colocar no quadro a cobertura e os benefícios que ela oferece. Por exemplo, a matrícula. Pode ser incluído na contratação o pagamento da matrícula escolar a cada novo período letivo, se estiver dentro do contrato, do período do ciclo total de estudo. Então pode estar incluído, dentro disso aí, a despesa da matrícula também a cada ano, que muda o ano escolar da pessoa, do aluno, do educando. Material escolar também, aquisição do material escolar, incluindo gastos com uniforme a cada novo ciclo estudantil. Repetência. Caso esse aluno venha a repetir, também ele vai custear, em caso de repetência, de um período a cada ciclo escolar contratado. Então a pessoa contratou um ciclo de 4 anos, ele repetiu no primeiro, ele tem a repetência. Aí ele passou, foi para o segundo, repetiu de novo, ele tem outra repetência. Então ele tem o custeio de cada repetência a cada ciclo. Então veja como é importante o seguro educacional quando ele é muito bem contratado. Formatura. O pagamento de formatura em caso de conclusão dos ciclos escolares contratados. Então contratou o ciclo escolar, ele também tem a cobertura, dependendo do valor que ele contratou. Ou seja, quanto que eu vou contratar de seguro para a minha formatura. Dentro desse limite contratado, ele pode também pagar a formatura em caso de conclusão do ciclo. O ensino fundamental 2, o médio e o ensino superior. Veja bem que bacana. Ele também tem o benefício do pré-vestibular, ou seja, o custeio parcial de ensino do pré-vestibular, assim entendido, custeio pelo período prorrogável de 1 ano, aí não tem prorrogação, em caso de conclusão exclusiva do ensino médio desde que contratado, ou seja, são coberturas e benefícios que devem ser contratados e cada um tem o seu limite contratado, o limite que eu digo é o valor monetário. Bom, aqui tem uma dica importante, para esta cobertura algumas seguradoras exigem a declaração de saúde do segurado, ou seja, o responsável financeiro, que opta por carência no caso de morte natural. Algumas, o que elas fazem? Ela vai dar uma declaração de saúde para o pai do educando preencher. Se ele tiver uma doença pré-existente, se ele tiver uma doença já em estado terminal, alguma coisa assim, logicamente que a seguradora não vai aceitar aquele aluno dentro daquela apólice coletiva, ele vai ser excluído da titular. Então isso pode acontecer? Pode, infelizmente pode acontecer. Quando a seguradora assume, ela pode, neste caso, aplicar aí uma franquia, uma garantia de um prazo mínimo para entrar em vigor essa cobertura. Então ele pode ele pode ter que fazer uma declaração de saúde ou passar por uma carência, uma franquia, uma carência de período no caso de morte natural. Acidental não tem carência porque a lei não permite. Portanto, recomendamos que você faça uma leitura bastante criteriosa nas condições gerais da seguradora e vê como que cada seguradora trata esse detalhe, ok? Então, quando for fazer uma negociação com a escola, procure olhar nas condições gerais da seguradora e ver se realmente ela aceita a cobertura de morte natural do responsável, ou ela vai aplicar uma carência, ou ela vai exigir um atestado médico não, uma declaração de saúde que a pessoa faz de próprio punho, que é como um seguro de vida que você viu em alguns treinamentos do seguro de vida, ok? Outra cobertura também que muita gente tem dúvida é com relação à invalidez permanente total por acidente. A invalidez, como eu falei no começo desse treinamento, mas vale a pena dar uma reforçada. A invalidez é quando é definido naquela tabela da SUSEP, a tabela que a gente chama carinhosamente de a tabela do açougueiro, definir que é uma invalidez permanente, que é a perda dos 2 olhos, ou dos 2 braços, ou das 2 pernas, ou seja, o que está dentro da tabela da SUSEP.
ficou inválido, a pessoa tem o direito e por lei não tem carência esse tipo de cobertura, ok? Algumas seguradoras, elas abrem, né, um leque maior, como você está vendo aqui do lado direito, com relação à contratação de outras coberturas. Eu vou sair da tela, né, eu vou aumentar a tela, eu vou sair, né, de foco, vou trazer essa tela aqui para você entender melhor como funciona. Vamos lá. A invalidez funcional permanente total por doença, antecipação de morte, né, conhecida no mercado como IFPD-M, ela quer dizer o quê? É uma indenização em caso de morte do segurado em caso de sua invalidez funcional permanente e total e de consequência, né, de doença que causou a perda da existência independente, sob critérios devidamente especificados durante a vigência do seguro. E aqui é muito importante você observar, o segurado pode contratar cobertura extra na mesma condição citadas anteriormente na cobertura de morte, e as mesmas recomendações devem ser seguidas em relação à leitura das condições gerais. O que eu quero dizer aqui é o seguinte, que você tem que ler as condições gerais e ver o que realmente determina essa cobertura. Você no seu dia a dia vai ver que essas coberturas que eu estou passando aqui, ela não acontece muito, não tem muita incidência de contratação, não é muito foco na comercialização desse seguro. Nem todo segurador, inclusive, tem e aplicam isso aí. Mas eu estou passando para você entender que esse seguro também tem outras, né, coberturas que podem ser exploradas. Vamos ver uma outra aqui, ó. Você tem aqui do meu lado direito uma outra garantia de perda de renda por desemprego voluntário, que foi aquela que nós já passamos, ok? E aqui tem uma dica importante que eu esqueci, né, no começo de passar para vocês. Geralmente, a perda de emprego, algumas empresas elas vão exigir, esse emprego tem que ser carteira assinada em regime de CLT, ok? Se for algum emprego de representação comercial, a pessoa tem que ter um contrato registrado, ele tem que estar devidamente registrado na categoria. Então não é qualquer emprego não, ele tem que estar dentro, com as suas categoria, né? Ou a sua contratação devidamente aprovadas e legalizadas, mas a maioria é com CLT, ou uma empresa onde a pessoa é sócio e faz parte do contrato social dessa empresa. Então muito cuidado. E geralmente, quando a pessoa é contratada, né, pela CLT, algumas seguradoras exigem um prazo disso aí, uma carência, ou seja, se a pessoa ela está empregada 2 meses, 3 meses, não é considerado o desemprego. O desemprego ela só vai entrar dentro do seguro educacional caso essa pessoa já esteja no mínimo 1 ano naquela empresa, ou no mínimo 6 meses. Por isso que eu sempre peço para vocês lerem as condições gerais e ver como que é a regra, né, da garantia de perda de renda do responsável do educando. Então veja lá se tem tempo determinado, quanto tempo ele tem de vínculo empregatício ou de tempo determinado de trabalho naquela atividade que ele executa e se ele tem direito a essa cobertura. Muito importante isso aí, ok? Bom, a outra é garantia de perda por incapacidade física temporária. A pessoa pode sofrer um acidente, ficar por um bom período afastado, sem poder trabalhar, e ele também tem essa garantia aqui, que você pode ver, tudo isso que eu estou passando para vocês, está dentro do nosso manual de treinamento que faz parte desse curso. Você pode pegar o manual, você tem todas essas coberturas, essas cláusulas contratuais, muito bem definida, como você está vendo na tela do meu lado direito, ok? Não adianta eu ficar perdendo muito tempo nisso aqui, te orientando como fazer isso, porque ele é pouco aplicável e quando é aplicável você pode recorrer aos nossos manuais. Outra cobertura, essa é importante, essa muita gente contrata, que chama cobertura de perda de renda por falência. Então vou aumentar na tela, vou sair de cena para você entender melhor, ok? Então vamos lá. A cobertura de perda de renda por falência é uma cobertura que garante ao beneficiário a indenização do capital contratado em função da falência decretada contra o segurado, que é a pessoa física, né? E que seja empresário sujeito a regime jurídico de falência, de acordo com a legislação em vigor durante a vigência do seguro. E aqui, olha,
nós temos aqui uma dica importante: o capital será totalmente reintegrado de forma automática após a ocorrência. Geralmente a seguradora cobra franquia e pode ser de no máximo até 3 mensalidades escolares a contar da data da ocorrência do evento coberto. Bom, o que isso quer dizer? Ele quer dizer que a perda por renda de falência, desde que seja comprovado durante a vigência do seguro, a pessoa tem direito ao valor contratado, ok? Porém, esse capital ele é reintegrado durante uma carência, durante uma franquia que é estipulado pela seguradora. Ou seja, eu fiz a contratação de um ciclo estudantil para o meu filho de 4 anos e depois de um ano eu perdi essa renda por falência. Vai quitar todos os outros 3 anos? Não, não vai quitar todos os 3 anos. Eu vou pagar uma franquia, 1, 2 ou 3 mensalidades de franquia e o restante então será pago integralmente pela seguradora. Então prestem muita atenção nessas dicas importantes que eu também deixo aqui e nos manuais e você encontra nas condições gerais da seguradora. Então se atente a esses detalhes, ok? Bom, coloquei aqui para vocês agora novamente a garantia do decesso, que é familiar ou individual. Muitos planos oferecem para a escola a contratação do responsável financeiro, o decesso individual, ou seja, só cobre ele ou todos os familiares, ou seja, qualquer membro da família definido em documentos escolares, quem pode participar do auxílio ou da assistência funeral, ok? Então é muito importante esse detalhe também, que valeu a pena repetir. Bom, nós falamos de coberturas, de garantias, falamos das proteções, das mensalidades escolares, da inadimplência da escola, que ela vai evitar a inadimplência, e nós não falamos nenhuma cobertura para educando, que é assunto para o nosso próximo vídeo. Te espero lá.